Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado é o nome do Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, nesta tarde, neste momento. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, né? Glória a Deus. O primeiro versículo que eu quero meditar com os irmãos, ele se encontra em Marcos, no capítulo 10 e no versículo 45. Glória a Deus. Marcos 10, 45. Que diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre servo. Aleluia. O que o Senhor quer que nós sejamos servos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor, Ele quer que nós venhamos servir a Deus e servir uns aos outros. A nossa missão como discípulos do Senhor é servir. Aqui Jesus ele está dizendo que Ele mesmo, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Será que nós temos o coração de servo? Será que as nossas atitudes têm sido como servos? Será que nós temos sido humildes diante do Senhor? Ou será que nós queremos ser Senhor? Nós sabemos que só há um Senhor, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é Senhor de tudo e de todos. Mas nós somos servos, aleluia. E tudo que o inimigo ele quer é que nós deixemos de ser servos e comecemos a querer ser servidos. Porque quando nós nos colocamos na posição de servo, nós queremos servir ao nosso próximo, né? Nós queremos dar o nosso melhor para o nosso irmão, para a nossa irmã, para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Mas quando a pessoa ela começa a querer ser servido, ela começa a se engrandecer. Ela não quer mais servir, mas ela quer ser servida. Ela quer as coisas do seu jeito, da sua forma. Ela não aceita se o Senhor requerer dela que ela sirva. Ela vai querer que as pessoas façam tudo do jeito dela. Ela vai querer começar a sair fora da direção do Senhor. E quando sai da direção do Senhor, infelizmente, sai do propósito. Então nós temos que ser servos. Vamos lá em Filipenses. Olha para você ver que maravilhoso o que a palavra do Senhor diz em Filipenses. Glória a Deus. Vamos lá. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Aleluia. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Jesus, ele é o nosso exemplo. Nós, igreja, nós não temos que tomar exemplo de homens e mulheres aqui nesta terra. Nós temos que tomar exemplo da palavra de Jesus. Nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus. E aqui a palavra está nos ensinando algo tão profundo e tão importante para a nossa vida. Jesus, ele sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado aqui na terra,
ele não se exaltou, ele se humilhou. Ele se tornou como um homem, ele se tornou um servo. Jesus, ele não chegou dando ordens, não. Jesus, ele chegou servindo. Olha para você ver o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Salvador. Ele veio para servir. Que exemplo maravilhoso para nós. Às vezes as pessoas começam a se exaltar. Ao invés de se humilhar diante do Senhor, elas começam a se exaltar. Ah, porque hoje eu sou filho de Deus, hoje eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Não. O Senhor quer que nós nos humilhemos diante dele. O Senhor, ele quer que nós sejamos servos. Que nós íamos achar que só porque nós somos filhos e filhas de Deus, nós começarmos a nos exaltar. Nós começarmos a pensar que somos maiores. Aleluias. Não é isso que o Senhor requer de mim, de você. Ser servo. Aleluias. O Senhor quer que você seja servo, meu irmão. Serva. Aleluias. Nós temos que imitar a Cristo. Nós não podemos imitar os fariseus. Os fariseus não. Eles queriam ser grandes. Eles queriam estar sentados nas cadeiras, eles queriam estar nos primeiros bancos, eles queriam ser destaque, eles queriam estar em cima. E o Senhor diz para nós que Ele quer que nós sejamos servos, pequenos, humildes, simples, para que nós venhamos agradar ao Senhor. Servos. Nem servos de Deus e servos dos nossos irmãos. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou servir a Deus. Mas se você não serve os seus irmãos, você não está servindo a Deus. Porque os nossos irmãos, eles representam Deus aqui nesta terra. Às vezes a pessoa, ela quer chegar num lugar, ela quer pregar, ela quer falar, ela quer que as pessoas vejam ela como uma autoridade ali naquele lugar. E é ao contrário. Quando nós chegarmos em um lugar, claro, nós vamos orar, nós vamos falar da palavra do Senhor, mas com humildade, sem exaltação, com humildade. Temos que ser humildes diante do Senhor, porque Deus não se agrada de exaltação. Quando nós chegarmos em um lugar, nós vamos querer servir, sim. Às vezes tem algo ali para a gente fazer, vamos fazer com amor. Vamos servir aqueles que precisam, porque fazendo isso nós vamos estar servindo a Deus. Mas se nós começarmos a querer ser destaque, aí quem entra não é o Espírito Santo de Deus, é o inimigo. Toda vez que o homem se exalta, toda vez que o homem se acha, o inimigo ele entra. Porque o Espírito Santo ele sai. Porque o Espírito Santo, ele não se agrada de exaltação, de achismo. Pessoas que às vezes falam que Deus está mandando falar algo que Deus não está falando, mas só para se dizer profeta é espiritual. Deus não se agrada. Primeiro, porque se você falar algo e Deus não estiver falando, você está mentindo. Segundo, porque se você falar algo que Deus não mandou falar e você falar, você está tomando o nome de Deus em vão. E outra, que se você fala algo que Deus não está mandando falar, você vai ser cobrado por Deus. Porque você está quebrando os mandamentos do Senhor. Não mentir. Não tomar o nome de Deus em vão. Então, mas ante aquela pessoa que às vezes faz a sua oração, mas que não fala nada, não passa recado nenhum, do que às vezes aquele que passa fora da direção do Espírito de Deus. Temos que tomar muito cuidado. Isso se chama ego. E Deus, ele não quer, igreja.
Nós precisamos querer ser servos. Por quê? Porque servos todos nós podemos ser. E profeta? Nem todos. Tem gente que pensa que não. Só porque eu aceitei Jesus, eu recebi o batismo do Santo, eu sou profeta. Deus escolhe sim os profetas dele. Mas nem todos nós somos profetas. E mais antes de nós não ser profeta, se só serve. Porque quanto mais se dá, quanto mais será cobrado. Então, nós precisamos querer ser servo. Nós precisamos entender o quão maravilhoso é ser servo do Senhor. Não é nós querer ser algo que nós não somos. Toma muito cuidado com o coração. Hoje a gente vê muito isso. Porque o Senhor, porque eu senti no meu coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Quantas vezes, não foi uma nem duas vezes que já aconteceu isso comigo. Até para mim mesma. Eu achar que é uma revelação do Espírito Santo de Deus, mas é algo do meu coração. Um desejo, às vezes, que o meu coração tem. E, às vezes, a pessoa pega e já fala, Deus está revelando, e muitas das vezes Deus não está revelando. Cuidado. Só passe algo para alguém se o Espírito Santo confirmar verdadeiramente no seu coração. Se o Espírito Santo de Deus te tomar para você falar, fale. Mas se ele não falar, cuidado. Cuidado com o coração, ele é enganoso. Cuidado de você suspeitar mal. Você falar mal de coisas que você não sabe, que você não conhece. Cuidado nos julgamentos. Porque o servo, ele está para servir, ele não está para julgar, porque ele sabe que ele é servo, ele não é senhor. Ele não tem direito de julgar, ele não tem direito de apontar. Isso que nós estamos precisando. De orar e clamar a Deus para que Deus venha despertar cada um de nós, para que nós venhamos entender, não somos senhores de ninguém, somos servos, estamos aqui para servir, nós não estamos aqui para apontar dedo para um, para apontar dedo para o outro, porque quando nós estamos apontando o dedo para o outro, nós estamos pior do que a situação dele. Falar a verdade é uma coisa, quando você sabe de algo e você fala a verdade, não é julgamento. Mas se você fala algo que você acha, que o seu coração te revelou, a sua carne te revelou, isso não agrada ao Senhor. Isso não é do agrado ao Senhor. Toma cuidado. Cuidado para você não estar pecando contra o próprio Espírito Santo de Deus. Porque muitos estão levantando contra o próprio Espírito de Deus. Por causa de quê? Julgamentos. Falar as coisas sem saber. Ao invés de procurar, como se diz, descobrir qual é a raiz daquilo ali, a pessoa já começa julgamentos, já começa a falar coisas. Isso não é coisa de servo, isso é coisa de quem quer ser Senhor. E eu te digo que nós temos que tomar cuidado, porque se nós querer ser Senhor, quem vai entrar não vai ser o Espírito Santo, não, vai ser o diabo. A Bíblia diz que o diabo ele vem com sapatinho de algodão. A Bíblia diz que o diabo, ele se transfigura de anjo de luz. Então, cuidado. Cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Ter Jesus como exemplo. João 12. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O Senhor, Ele quer que nós sirvamos de todo o nosso coração. Que nós venhamos servir. Nem que nós não venhamos querer ser destaque. Aparecer, ter nome, ter fama, não. Que nós venhamos servir onde nós passar, que nós venhamos servir, né? Em todos os aspectos, ser servo, aleluias. 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, 2:24.
2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade, e tornar a despertados, desprendendo os laços do diabo, em que a vontade deles estão presa. Olha para você ver, o servo de Deus, aquele que quer servir, ele não pode querer contendas, falar palavras para gerar contendas, para gerar desunião, para gerar, né? O Senhor não quer isso. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a cada dia mais, que nós venhamos levar paz, ser manso. Eu falo que às vezes, quantas vezes, né, muitas das vezes assim tem acontecido comigo. Eu falo de experiência própria. Não estou aqui dizendo que eu sou melhor que ninguém, porque eu não sou melhor. Eu nada, tudo é o Senhor. Né? Porque eu não faço, quem faz é Ele. Mas quantas vezes pessoas já falou coisas comigo que muitas das vezes me machucou, que muitas das vezes deu vontade de responder, mas eu não respondi. Porque eu lembro desse versículo. Porque ao servo de Deus não convém ele contender. Às vezes é melhor você ficar calado. Às vezes é melhor você engolir seco e deixar passar batido, do que você responder e virar contenda. Porque infelizmente tem pessoas que ela aceita ser corrigida. Tem pessoas que infelizmente não aceitam. Tem pessoas que sim, se ela tiver errado, você pode ir lá e corrigir, que elas vão aceitar. Mas tem pessoas que não aceitam ser corrigidas. E o pior, que ainda usam o nome de Deus. O triste é isso, tomam o nome de Deus em vão. Então nós não estamos aqui para contender o servo de Deus, não. Os adeptos de Satanás, sim, eles querem contenda, eles querem dissensão, eles gostam de julgar, porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o nosso acusador. Ele nos acusa 24 horas por dia. Ele usa pessoas o tempo todo para nos acusar. Só que quem nos justifica é Deus. Então nós não precisamos, às vezes, bater boca com ninguém. Nós não tem necessidade, o Senhor não quer para nós, porque senão nós vamos pecar contra o Senhor. Então é melhor ficar calado. Melhor ter mansidão, se for para você responder, independente de alguma coisa, você responde com mansidão, mas que você às vezes fique calado. Não fala nada. Deixa a pessoa acusar, deixa a pessoa falar o que quiser. Ela vai prestar conta com o Senhor. Se você está reto diante do Senhor, porque Deus, Ele conhece cada um de nós, igreja. Então, não importa, porque isso são coisas do inimigo, é o diabo que quer isso. Acusação, né? E falar coisas que não viu, que não sabe. Né? Então, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos entrar nisso. O que mais tem acontecido hoje em dia é isso, infelizmente. Até uma roupa que a pessoa veste, dependendo do jeito que a roupa que a pessoa vestir, já tem aqueles para acusar, já tem aqueles para apontar, e depois ainda fala, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Se ama a Deus, não julga ninguém. Se você não pode orar para a pessoa, fica a boca fechada. É melhor do que às vezes você está acusando sem você saber e abater a fé daquela pessoa. Ai daquele que colocar pedra de tropeço na vida dos outros. Ai daquele que fazer um irmão ou irmã se desviar do propósito. A língua, o poder da língua, a morte, a vida. Então nós temos que tomar cuidado. Gálatas 5:13. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros com caridade. Não usei da sua liberdade para dar ocasião à carne, a contendas, a julgamentos. Não. Mas o Senhor quer que vocês sirvam uns aos outros com amor. Que você sirva. Se alguém está precisando de um copo d'água, sirva com alegria. Se você chega na casa de alguém, a pessoa está precisando de você fazer algo para ela, faça com alegria. Seja servo. Seja pequeno, seja humilde diante do Senhor, porque é isso que Ele quer de nós.
Agora vamos lá em Lucas 16, 13. 16, 13. Diz assim, ó. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. Não tem como a pessoa servir as duas coisas. Se serve a Deus com humildade, né? Ou serve ao dinheiro, à riqueza, ao senhorio, querer ser senhor, querer mandar, querer desmandar, querer falar e seja servo. Porque não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você ser servo e senhor ao mesmo tempo. Ou você é servo ou você é senhor. E nós não somos senhores. Nós não temos o direito de apontar ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele tem me levado na olaria para me mostrar isso. Nem aqueles que são ímpios, nós não temos direito de falar nada. Nós temos direito sim de pregar a palavra. Sim, pregar a palavra, nós temos que pregar. Mas julgar, fulano tá isso, tá aquilo, ciclano isso. Isso não é do agrado do Senhor. Não é do agrado do Senhor. Você às vezes chega na turminha e fica falando mal do outro. Igreja de Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Nós não podemos fazer isso não. Vigilância, servo, ele não sai falando dos outros. Porque ele está para servir, ele não está para apontar ninguém, ele não está para acusar ninguém. Então vamos ser servos, né? Vamos a cada dia mais buscar do Senhor. Para que nós não venhamos nos corromper. Porque senão muitas das vezes as pessoas acham que está servindo a Deus, mas não está agradando ao Senhor por causa das suas atitudes. Né? Toma cuidado com as suas atitudes, toma cuidado com a sua língua. Palavra fere, palavra tem poder até de matar. Então vigie nas suas palavras. 4:12. 1 Coríntios 4:12 diz assim. Não é 4:12. Oh, glória, eu acho que eu marquei errado aqui. Não é 4:5. Eu marquei errado. É 4:5. Diz assim, ó. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus louvor. Tá vendo? Até que o Senhor venha. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Então nós não podemos julgar, não julgue nada. Quantas pessoas estão pecando contra o Espírito Santo por causa disso? Nem julgando. Não julgue o servo alheiro. Você não tem esse direito, né? De julgar. É igual eu tô falando, falar algo que é verdade não é julgamento. Julgamento é você supor algo, é você colocar na mente algo e já começar a pôr na mente que aquilo é aquilo, aquilo e começar a apontar. Sem às vezes saber o que se passa, né? Vamos tomar cuidado, vamos ser servos, vamos servir o Senhor com alegria, né? Vamos deixar de lado nada de falar mal dos outros, nada de julgar ninguém, né? Porque cada um de nós vamos prestar conta com o Senhor. Eu não preciso te julgar e você não precisa me julgar, porque o juiz ele está às portas. Jesus, quando ele vier, né, vai ter o grande julgamento ainda. Todos nós vamos prestar conta ao Senhor de tudo. Nada que está hoje pode estar escondido, muita coisa dos olhos do homem, mas dos olhos de Deus nada fica escondido. Então tudo o Senhor ele sabe o que se passa, né? Ele conhece tudo. Então que nossa oração venha, Senhor, eu quero ser servo.
Não deixa eu querer ser Senhor, não deixa eu querer julgar, não deixa eu querer falar palavras para machucar, não deixa eu querer chegar e ser o bambambam, a estrela, porque a estrela é Jesus. Não deixa eu querer ficar querendo ser profeta, querer ter nome, mas que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado, porque isso é a nossa missão. A nossa missão não é deixar o nosso nome em destaque. A nossa missão é deixar o nome de Cristo em destaque. A nossa missão não é apresentar para os homens os nossos dons, as nossas capacitações, mas a nossa missão, a verdadeira missão da igreja na terra, é deixar a marca de Cristo. É fazer o nome de Jesus ser conhecido. É que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado, engrandecido. Mas para isso o nosso ele tem que ser diminuído. Para isso o nosso ego ele precisa ser cada dia mais massacrado. Para que o Senhor ele cresça. Para que o orgulho não entre, a arrogância, a soberba, o achismo, o espírito enganador do diabo. Então nós vamos vigiar e buscar ser servos, amém? Que Deus venha falar mais ao seu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Nem que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar cada dia mais sobre o seu lar, sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.